Olá, amigo internauta! Depois de uma semana no estaleiro, está de volta o De Primeira Videoblog, direto da redação do portal Assis Notícias, trazendo tudo o que acontece no mundo do futebol. Eu sou Álvaro Loureiro e ao meu lado está Vitorino Neto, responsável pela coluna Futeblog.com. O pontapé inicial do programa de hoje não poderia ser outro, a decisão da Copa do Brasil, que começa nessa semana com o duelo entre Corinthians e Internacional. Enquanto os paulistas buscam sua terceira conquista no torneio, o Internacional pode faturar a segunda Copa do Brasil de sua história. Vitorino, quem tem mais chances de carimbar o passaporte para a Libertadores de 2010 antecipadamente? Olha, Álvaro, o duelo ainda está em aberto, né? As duas equipes vêm muito bem nessa temporada, foram campeões estaduais. As duas equipes têm a ambição de disputar a Libertadores ano que vem, o Inter, né, no Centenário, o Corinthians ano que vem vai estar no Centenário, quer jogar a Libertadores, que é a competição que ainda não tem, a menina dos olhos do Corinthians. E a seleção brasileira vai estar desfalcando ambos os times, né? O Corinthians está sem o André Santos, lateral esquerdo, e o Inter vai estar jogando sem o Kleber, também lateral esquerdo, e o Nilmar, atacante. Os três estão jogando a Copa das Confederações no time do Dunga. Nos desfalques, o Inter tem o maior número de desfalques, o Corinthians sai em vantagem. Mas para reverter isso, o Inter vai ter a vantagem de estar decidindo em casa, vai definir o campeonato em Porto Alegre, no Beira-Rio. Então eu acredito que esteja tudo em aberto, é difícil apontar um favorito, as duas equipes têm chance de sair com esse título, vamos ver aí como é que vai ficar. E além do título, como a gente na pergunta, tem a vaga para a Libertadores do ano que vem também. Exatamente, quem for campeão garante antecipadamente a vaga para a Libertadores do ano que vem e aí não precisa esquentar a cabeça do Campeonato Brasileiro. Isso seria positivo para o Corinthians, que ainda é uma incógnita no Brasileirão desse ano. O Inter, mesmo jogando com os reservas, está brigando pela liderança. Talvez se o Inter perder a Copa do Brasil, ainda possa correr atrás do prejuízo no Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians, para os corintianos, seria melhor garantir essa vaga agora já na Copa do Brasil. É isso aí. Essa semana teremos também a definição das semifinais da Libertadores. O Palmeiras vai até Montevidéu e pega o Nacional, enquanto o Grêmio recebe o Caracas em Porto Alegre. No Morumbi, São Paulo e Cruzeiro definem a vaga em um autêntico clássico caseiro. Lembrando também que o Estudiantes de Verón joga contra o Defensor na Argentina. Vitorino, já dá para fazer alguma projeção dessas semifinais da Libertadores? Também duelos equilibrados, tudo em aberto, né? O Palmeiras se complicou, empatou em 1-1, vai jogar contra o Nacional lá em Montevidéu. O Nacional faz uma boa temporada, tem um bom time. Três jogadores do Nacional me chamam muito a atenção, os meias Arismendi, Nicolas Lodeiro e o atacante Biscaia Zacu. São três jogadores que vão dar trabalho para a defesa palmeirense no jogo, embora o Palmeiras nessa Libertadores já tenha mostrado poder de superação, tenha conseguido resultados importantes fora de casa, como foi contra o Colo-Colo no final da primeira fase. O Palmeiras tem totais condições de reverter esse prejuízo. O Grêmio só precisa fazer o dever de casa contra o Caracas, conseguiu um empate 1-1 na Venezuela, né, só precisa vencer, tem uma vitória simples aí contra os venezuelanos agora, até um empate 0-0 também garante o Grêmio. E também quem precisa fazer o dever de casa é o Estudiantes, que já venceu o Defensor no Uruguai no primeiro jogo por 1-0, e agora um empate em casa já garante o Estudiantes nas semifinais. O duelo, né, a missão mais difícil aí nesses duelos das quartas de final é a do São Paulo, que precisa reverter a vantagem cruzeirense. O Cruzeiro ganhou o primeiro jogo por 2-1. São Paulo oscila muito ainda, faz uma exibição boa, uma exibição ruim, jogou bem contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, mas no último final de semana voltou a jogar mal contra o Santo André. Não vai ter o Miranda, que está na seleção também, o Hernanes vai mal, que era o principal jogador do time até aqui, não está bem, não está correspondendo. E ainda por cima tem uma crise no elenco, né? O ambiente está tumultuado, os jogadores reclamando quando saem do time, o Muricy precisando colocar ordem na casa. Lembrando também que o Cruzeiro não é só alegria não, porque o Ramires, que é o principal jogador cruzeirense, está vendido, vai só terminar de jogar essa Libertadores, está na seleção. Caso o Cruzeiro não passe de fase, o Ramires nem volta a jogar pelo Cruzeiro. É isso aí. O assunto agora é Brasileirão. Após as duas últimas rodadas, o Inter assistiu o Atlético Mineiro encostar e dividir a liderança da tabela, ambos com 14 pontos. O Palmeiras ocupa a terceira colocação com 11 e logo atrás está o Vitória com 10. Na zona de rebaixamento, o Sport soma 5 pontos, enquanto Coritiba, Atlético Paranaense e Avaí tem 4. Vitorino, após 6 rodadas, o que podemos dizer desse Brasileirão? O campeonato ainda está no começo. Acho que o campeonato só começa a ser definido depois que acaba a Copa do Brasil, o Brasileirão, que as equipes realmente voltam a atenção para o Brasileirão. E isso acontece na reta final do primeiro turno. Por enquanto, eu posso dizer que está tudo muito equiparado. As equipes têm uma diferença pequena de pontos entre si. Para você ter uma ideia, do Santos, que é o 5º colocado, até o Botafogo, que é o 16º, as equipes que ocupam a classificação da Sul-Americana do ano que vem também que estão na zona morta, os que estão mais próximos da Libertadores, os que estão mais próximos da zona de rebaixamento, a diferença é de apenas 3 pontos do Santos para o Sport, para você ter uma noção de como está equilibrado os campeonatos. Entre os paulistas, o Santos do Mancini ainda apresenta desempenhos irregulares, joga bem, joga mal, vai precisar de mais consistência se quiser fazer um bom papel no Campeonato Brasileiro. Corinthians
São Paulo e Palmeiras priorizam outros campeonatos, né? O Corinthians priorizando a Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras priorizando a Libertadores. Tem ainda a janela de transferências que pode influenciar nesse bolo aí. Exatamente, no meio do ano tudo pode mudar. Além de São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras que estão com atenção em outras competições, o Grêmio e o Cruzeiro também estão com atenções voltadas para a Libertadores. Entre os cariocas, a crise é grande na dupla Fla-Flu. O Flamengo vem de maus resultados, foi goleado pelo Curitiba aí nessa última rodada 5-0, as coisas vão se complicar. Vão se complicar pro Cuca lá, o Adriano falta no treino, a imprensa caindo em cima, Fluminense também, torcedor invadindo o treinamento para agredir jogador, aquela palhaçada de sempre no futebol carioca. Botafogo precisa reagir, tá em 16º, mas acredito que o Ney Franco vai acabar arrumando a casa. O Botafogo não está entre os candidatos ao título, mas também acredito que tem time para não ficar ameaçado pelo rebaixamento. E a maior surpresa é a boa campanha do Atlético Mineiro, do Celso Roth, né, que começou mal essa temporada quando ainda era comandado pelo Leão, foi goleado na final do Mineiro, começou a arrumar uma casa nesse brasileiro. Ninguém esperava um início tão empolgante do Atlético Mineiro. E o Inter, que não está nem priorizando o campeonato ainda, jogando diversas partidas com um time misto, mas fazendo boa competição e brigando entre os líderes, está na cabeça lá da tabela. Falemos agora das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. Na América do Sul, a seleção brasileira apresentou um bom desempenho ao bater os uruguaios em Montevideo por 4-0 e fazer a lição de casa contra os paraguaios em um suado 2-1, 6 pontos que valeram ao time de Dunga a liderança isolada da Conmebol. Vitorino, o Brasil já está garantido na Copa? Deu um grande passo para isso, né? Foi muito bem ao assumir a liderança, roubou a liderança do Paraguai com 27 pontos na cabeça da tabela. O Brasil já praticamente carimbou seu passaporte para a África do Sul no ano que vem. O Paraguai vacilando aí nessas últimas rodadas, acabou caindo para terceiro lugar com 24, isso porque o Chile se fortaleceu muito. O Chile do El Loco Bielsa assumiu o segundo lugar com 26 pontos. A Argentina do Maradona também vai mal, perdeu para o Equador. El Pibe começa a ser criticado lá em seu país, onde até então era venerado. O Maradona está no cargo de treinador, está sentindo os efeitos de ser um mero mortal na Argentina agora, não é mesmo? Ninguém escapa da crise no futebol argentino, é que nem no Brasil. E a briga fica boa ali pela vaga na repescagem. O Equador com 20, Uruguai com 18, Colômbia e Venezuela com 17 vão brigar muito por essa vaga na repescagem. E nos outros continentes, como estão a briga? Olha, Álvaro, já tivemos países carimbando passaporte para a Copa, né? A Holanda, no caso, já garantiu, jogando com sobras aí no seu grupo. Noruega e Escócia, que eram os adversários ali mais tradicionais, ainda não engrenaram. Islândia e Macedônia também completavam esse grupo, não deram trabalho algum para a Holanda. A Holanda já está no próximo Mundial. Inglaterra e Espanha vão muito bem na Europa também, estão praticamente encaminhadas para jogar o próximo Mundial. A França, apesar de ter 2 jogos a menos, está 8 pontos atrás da Sérvia no grupo 7. E no grupo 4 a Rússia deu uma encostada, a Alemanha começa a ficar assustada. Portugal e Suécia, se as eliminatórias acabassem hoje, estariam fora da Copa do Mundo para desespero da geração Winning Eleven, que venera aí o Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic. Nenhum desses 2 jogadores estaria na Copa do Mundo hoje se as eliminatórias europeias acabassem nesse momento. Nos outros continentes, a Ásia também definiu já 3 participantes para o próximo Mundial. Coreia do Sul garantiu a sua vaga no grupo 2. A Austrália e o Japão também asseguraram o passaporte no grupo 1. A briga pela segunda vaga direta agora no continente asiático vai ficar entre a Coreia do Norte, a Arábia Saudita e o Irã nessa última rodada aí das eliminatórias asiáticas. Na CONCACAF, a jovem equipe da Costa Rica, treinada pelo Rodrigo Kenton, foi muito bem, assumiu a liderança, roubando essa posição dos Estados Unidos. Quem vai mal é o gigante México, que está precisando reagir e ainda faz uma campanha decepcionante, pela tradição que tem no futebol da CONCACAF. Na África, favoritos como Marrocos e Camarões no grupo 1 ou o Egito no grupo 3 ainda não engrenaram. O Egito, apesar de predominar no continente africano, seu atual bicampeão da Copa da África, continua sofrendo a sina de ir mal nas eliminatórias, corre risco de ficar fora da próxima Copa do Mundo. As maiores surpresas são o Gabão e a Burkina Faso, fazendo boas campanhas. O Gabão é treinado pelo ex-jogador francês Alain Giresse. Enfim, a próxima rodada, que vai se estender agora até o dia 19, quando a gente vai ter o fim dessa rodada mesmo nos Jogos da Ásia e tal, a gente vai poder fazer um levantamento. Aí a coluna Futeblog vai estar falando disso com certeza. E para quem já quiser ficar por dentro da Copa das Confederações que está começando essa semana, um especial no Assis Notícias, coluna Futeblog, um perfil de todas as equipes falando sobre jogadores, treinadores. O internauta que quiser ficar sabendo, é só acessar o Assis Notícias. Fica aí a dica. A gente se despede do amigo internauta, agradecendo sempre a audiência e dedicando esse programa a você que ficou na expectativa por mais uma edição. A todos um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço para o Flávio de Lima Cili, de Palmas, Tocantins, e para o Gustavo Funari, de Ipatinga, Minas Gerais. Até a semana que vem.